Bom, para responder essa pergunta, acho que primeiro é importante a gente contextualizar e pensar um pouco no que essa produção, né, essa descoberta da produção do papel representou para a humanidade, né? Junto com o papel é que a gente começou a registrar as nossas memórias, que até então eram passadas só pela fala, né? Existiam pessoas que iam de cidade em cidade contando as histórias, reunindo um grupo de pessoas e contando histórias que eles ouviam dos outros povos. Essa era a única forma de registro que a gente tinha antes da invenção do papel. E a partir dele que todo o desenvolvimento da imprensa, produção de livros, divulgação de textos, textos religiosos, textos não religiosos, que começou e se mantém até hoje. É muito difícil a gente pensar na nossa vida sem papel, embora também é uma questão que já está aparecendo bastante, que a gente tem que pensar um pouco no consumo, né? Como reduzir esse consumo. E por que pensar em reduzir o consumo do papel? Porque justamente o papel ele vem da madeira. O eucalipto é o principal tipo de árvore que é usado para a produção do papel. E geralmente esse eucalipto ele vem de uma área de reflorestamento, ou seja, ele foi plantado especificamente para esse fim, né? Para a produção, para a indústria do papel e celulose, que eu já vou explicar para vocês o que é a celulose. Então, pelo fato de a gente estar usando árvores e a gente precisar, em média, de 20 árvores para produzir 1 tonelada de papel, que é uma quantidade bastante grande, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de repensar o uso do papel, né? Evitar, sempre que possível, vocês estão fazendo um curso à distância, pensar um pouco se precisa mesmo imprimir tudo que você vê na internet, todo o material que a gente passa. Bom, voltando à pergunta que foi colocada, né? Esse papel é feito do quê? Como eu já disse, o papel é feito da madeira, mas se a gente imaginar um pedaço de madeira e uma folha de papel, não vai ter semelhança nenhuma, né? Como que é feito, qual que é esse processo? Então, dentro da madeira, a gente tem uma série de células, assim como as células compõem todos os seres vivos, as pessoas, as plantas, enfim, e a célula da madeira na parede da célula, a gente tem uma estrutura que é chamada de celulose. Não sei se vocês lembram lá da biologia, o esquema, quem não lembra dá uma olhada, o esquema de uma célula, da constituição da célula, uma parte importante da célula é essa parede celular. No caso das árvores, da madeira, essa parede é feita de celulose. Na árvore, a gente vai ter então a celulose, que vai ter um papel importante na produção do papel, vai ser a matéria-prima, né, da produção do papel, mas a gente tem também uma quantidade muito grande de uma substância que se chama lignina, e que o nome já dá essa ideia, né, ela faz justamente a ligação entre essas diferentes células da madeira. E existe uma quantidade, uma concentração muito grande de lignina num eucalipto, numa madeira que for usada para a produção do papel. O que é que vai acontecer então com essa tora de madeira? E vamos pensar ao mesmo tempo como que vai sendo essa celulose vai sendo tratada para a produção do papel. Basicamente, a gente vai ter dessas áreas de reflorestamento a retirada da árvore e de todos os galhos, né? Eu vou ficar só com as toras de madeira. Essas toras, elas vão para a indústria de papel e celulose. Da tora é retirada a casca. Essa casca não é desperdiçada, ela é usada para a produção de energia, né? É queimada a casca para gerar energia justamente para o processo de fabricação do papel. E aquela tora descascada, ela vai ser picada em pedaços muito pequenos, que a gente chama de cavacos. Esses cavacos, eles são encaminhados para um processo que é chamado de polpação. A ideia desse processo é praticamente um cozimento, junto com outras substâncias químicas, para conseguir separar a celulose da lignina, porque a lignina não vai contribuir em nada para a produção do papel. A ideia é que a gente consiga ficar só com a celulose pura, mas é muito difícil separar a celulose da lignina, já que a função dela era justamente unir essas células, né, essas moléculas. Então a gente vai ter da madeira só 40% a 50% que vai ser aproveitado, que é a parte da celulose, das fibras celulósicas que interessam para o papel. Todo o resto vai ser descartado nesse processo de polpação. No Brasil, esse processo de polpação é conhecido como o processo Kraft, em que a gente tem algumas substâncias como o hidróxido de sódio que vai ser adicionado dentro desse forno para o cozimento dos cavacos da madeira. Esse Kraft, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é até comum a gente falar em papel Kraft, e provavelmente esse nome se origina desse processo que acontece na produção do papel.
A celulose é o que a gente chama de um polímero. O que é um polímero? É a união de vários monômeros. No caso da celulose, o monômero que está sendo unido é o monômero da glicose, a mesma glicose que a gente encontra depois no açúcar caseiro, em outros produtos que a gente faz parte do nosso dia a dia. Então, a fórmula da glicose é o C6H12O6. A gente tem aqui nessa estrutura, cada uma dessas pontas são carbonos. Então, a gente tem uma molécula de glicose que vai estar ligada a várias outras moléculas de glicose. E isso é o que vai constituir uma cadeia de celulose, que a gente está representando no papel só 6 moléculas de glicose, mas que na verdade essa cadeia vai ser gigantesca. Vou ter uma quantidade absurda de moléculas para conseguir ter uma celulose visível, né? Se a gente pensar um copo de água com 18 ml de água, tem sextilhões de moléculas, então a quantidade é muito maior do que a gente está representando no papel. É só para vocês terem uma ideia do que é essa estrutura da celulose. E quando a gente olha essa cadeia, vocês podem perceber que a gente tem aqui o oxigênio e o hidrogênio ligados. Esse oxigênio e esse hidrogênio, eles vão se ligar com o outro oxigênio e hidrogênio de uma outra cadeia de celulose, porque a gente aqui está representando elas numa linha horizontal, mas na verdade a gente vai ter várias moléculas de celulose, várias cadeias, uma em cima da outra. Nesse posicionamento é que vai se formar uma ligação muito forte entre elas, que é o que a gente chama de ligação de hidrogênio. É a mesma ligação que tem na água. É uma ligação tão forte que quando a gente passa a água para o estado sólido, ele ocupa mais espaço do que no estado líquido. Não sei se vocês já repararam, fazendo gelo em casa, se você exagerar, é capaz de você quebrar a sua forminha. Porque essa ligação é uma ligação forte e ela ocupa muito espaço. Então, na cadeia da celulose, o fato de existir essa ligação de hidrogênio e de ser uma cadeia muito comprida é o que vai dar uma resistência para esse material, e que é uma das principais propriedades do papel, é justamente a sua resistência. A lignina, como vocês estão vendo nessa figura, é uma estrutura muito grande e justamente por ela ser tão grande é que é difícil separá-la da celulose. Vocês podem imaginar as duas moléculas aqui bem misturadas e por diversos tipos de ligação, diferente dessa ligação de hidrogênio que eu tinha falado. A ideia desse processo de polpação é que esses reagentes químicos, como o hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica, vai quebrar a lignina em pedaços menores. Ao quebrar a lignina em pedaços menores é que eu vou conseguir separar a lignina da celulose. E é justamente a lignina que tem aquela cor escura das árvores. Então esse é um dos principais motivos também, além das propriedades que a gente espera para o papel, é a cor que leva a essa preocupação em separar totalmente a lignina do papel. Além desse processo de polpação, que já vai contribuir para o branqueamento do papel ao extrair a lignina da celulose, um segundo processo que vai acontecer na produção do papel é o branqueamento, em que a gente vai usar outros reagentes químicos que vão fazer esse clareamento da lignina que não foi possível retirar, que ficou ainda presa, embora seja uma quantidade muito menor, mas que ainda está presente ali. O problema desse processo de branqueamento é que eu tenho que usar reagentes fortes que consigam tirar a cor da lignina, mas ao mesmo tempo que não destruam a estrutura da celulose, porque se eu perder essa estrutura, eu perco todas as propriedades que me interessam no papel. Um desses agentes que são usados para o branqueamento é o hipoclorito de sódio, que é a água sanitária que a gente está acostumado a usar em casa. Então, da mesma forma, a gente pode fazer uma associação. O mesmo processo que acontece no tingimento das roupas, ou que a gente deixa a água sanitária sem querer em contato com a roupa e ela acaba perdendo a cor, é o que vai acontecer aqui também nesse processo de branqueamento do papel. A partir daí, tendo extraído a lignina e tendo passado pelo branqueamento, eu vou ter uma polpa em que eu vou ter uma concentração muito alta dessa fibra celulósica, que é o componente principal do papel. Essa polpa, ela vai sendo distribuída em uma série de esteiras que tem nessas indústrias de papel, que são esteiras muito grandes e que estão girando numa velocidade constante, para que dentro desse movimento e pelo formato das esteiras eu consiga tirar toda a água que ainda está nesse processo para poder ficar só com a fibra. A fibra vai sendo estirada nas esteiras num movimento sempre constante. Então a gente pode perceber um efeito disso no papel depois de pronto. Aquelas fibras do papel que são semelhantes, para quem já conhece, quem tem alguma familiaridade com os tecidos, é a mesma ideia das fibras de tecido, elas estão numa mesma direção sempre. E por isso que é mais fácil eu cortar o papel em um sentido do que em outro. É o fato das fibras estarem todas no mesmo sentido que faz com que um dos lados do papel, que é o lado
semelhante ao lado da fibra, possa ser cortado à mão mesmo, sem muitas variações, enquanto que o outro lado eu não consigo fazer um corte tão reto. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas a gente consegue comprovar essa etapa do processo industrial do papel a partir desse teste. Então, se a gente tiver o guardanapo, né, aqui eu tenho um desenho para me guiar, para me mostrar qual que é o sentido que ele tá. E eu cortar o guardanapo nessa direção, que não seja onde já está marcado, mas se eu cortar o guardanapo nessa direção, vocês vão observar que eu faço um corte quase que totalmente reto. Se eu pegar o guardanapo na outra direção, eu já não consigo fazer esse corte tão reto assim. Isso em função dessas fibras. É a mesma coisa vale para a folha de sulfite, né? Se eu tenho um texto nesse sentido, eu consigo cortar aqui nessa direção o papel praticamente reto e na direção contrária eu já não tenho essa mesma facilidade, tá? Dentro dessas esteiras é que vai começar então esse processo de retirada da água e ao mesmo tempo um processo de secagem, que é um processo muito longo e que depende de várias temperaturas. Então ele vai passando por uma série de esteiras, ainda um fio comprido, né, um fio contínuo de papel, e ao final desse processo todo eu vou ter placas de celulose. Nem todas as indústrias que transformam a madeira em celulose produzem papel. Então é possível que essa indústria venda só a celulose para outras indústrias que vão produzir os 1001 tipos de papéis que a gente tem, né? Tem um critério que a gente pode usar, é a própria gramatura do papel, né? Quase que essa concentração de celulose. Mas existem outros critérios e que a gente consegue perceber e produzir papéis muito diferentes. Se eu tenho interesse, por exemplo, numa resistência maior, como nas caixas de papelão, todos esses processos eles acontecem depois dessa produção da celulose, que é a base do papel. Essa associação que eu fiz da fibra da celulose com a fibra do tecido não é por acaso, né? Uma das primeiras formas de fabricar papel foi justamente a partir de tecidos, em que a gente usava restos de tecidos, de roupas que já tinham sido usadas antes e faziam um processo de produção do papel que é semelhante a esse, né? Se a gente pensar a partir aí já da fibra mais ou menos preparada, eu conseguia produzir papel a partir dos tecidos. Isso é lógico há muito tempo atrás, né? Hoje a gente tem basicamente esse processo a partir da madeira, que tem essa preocupação ambiental de ser uma madeira reflorestada, mas que apesar dessa preocupação, ela ainda não dá conta de outros processos que causam impactos ambientais que estão envolvidos na produção do papel. O principal é o branqueamento, porque como eu falei para vocês, o branqueamento envolve o cloro, e esse cloro se liga àquela molécula de lignina, né? Lembra que a gente tinha uma molécula muito grande, ela foi dividida em pedaços pequenos, e nesses pedaços pequenos, quando entra uma molécula de cloro dentro, por exemplo, do hipoclorito, né, da água sanitária, esse cloro se liga às moléculas e produz compostos que fazem muito mal ao meio ambiente, né? O cloro ligado à lignina produz os organoclorados que fazem mal ao ambiente, que, portanto, ele tem um impacto ambiental importante. Daí essa preocupação em evitar o uso do papel branco, né? Que se diminui o interesse das pessoas pelo papel branco, a indústria pode minimizar esse processo de branqueamento e com isso minimizar o impacto ambiental também. Lembrando que é sempre a gente que determina também a produção industrial, é o nosso interesse de consumo que está por trás disso. Uma segunda alternativa, né, se a gente pensar dentro dessas questões ambientais, que é a gente tem lá os 3 R's, né, a redução, a reutilização e a reciclagem. A redução, por exemplo, do papel branco é uma dessas ações que são ações importantes para o meio ambiente, mas uma outra ação que seria interessante era a própria reciclagem, né? É possível fazer esse processo de reciclagem em casa e é muito interessante associar o processo de reciclagem ao processo industrial, porque acaba tendo muita semelhança. Embora ali você esteja trabalhando com a celulose pronta, que já passou por um processo de polpação, você vai repetir a sequência de processos industriais, em que basicamente, né, vocês podem encontrar várias receitas para fazer papel reciclado na internet, mas basicamente a ideia é que você bata no liquidificador uma quantidade de papel com água e que na água você consiga então ter a liberação dessas fibras, essas fibras fiquem mais maleáveis para moldagem, né, para moldagem de um novo papel, que elas consigam se ligar nesse novo formato, e também você pode usar aí diferentes cores, se você quiser usar algum corante. A partir da pasta, basicamente o que a gente tem é então a moldagem desse papel em peneiras,
E aí você pode usar meia calça velha, pode usar qualquer outro tipo de tela e moldar essa tela, né? Então você usa uma moldura de madeira e coloca a meia calça esticada dentro dessa moldura, que vai funcionar como sendo uma peneira. A gente vai colocar então essa polpa do papel ainda na água para que isso possa ser ajeitado, e o que a peneira vai fazer inicialmente, a mesma lógica da esteira, é contribuir para que essa água saia. Além disso, a gente vai precisar deixar, geralmente secando no sol por quase 12 horas, repetindo também aquele processo industrial de secagem. Então, tirando a esteira, toda a outra continuidade do processo é muito parecida, os princípios são os mesmos. A gente só vai estar reutilizando aquela celulose que já estava no papel antes. Lembrando também que não é todo papel que vai poder ser reciclado. Então, dentre esses papéis, geralmente o sulfite, o jornal, que pode ser reciclado, ele sempre vai ter sido usado anteriormente, ele já vai ter sido comercializado, vendido e usado para depois ser reciclado. O papel ecológico, ele não foi utilizado ainda, ele é produzido industrialmente de uma forma mais ecológica. Qual que é essa forma mais ecológica? Reduzindo o processo de branqueamento. Praticamente não trabalhando com aquelas substâncias à base de cloro e, portanto, não produzindo os organoclorados. Por isso, o papel ecológico ele já é comercializado um pouco mais escuro do que o papel branco e ele evita, ele tem um impacto menor para o meio ambiente do que o papel normal.